Vamos fazer uma leitura em Esther capítulo 9, o versículo 1. Nós começamos a estudar o livro de Esther, e o nosso tema é sempre Esther e Ruth, porque esses dois livros eles têm a mesma ideia, né, de mostrar Deus agindo em pequenos detalhes, em situações que aparentemente estão sem saída, né? Quando as pessoas estão sem saída e de repente Deus manda alguém, Deus permite que algo aconteça para que o povo seja resgatado, seja assim fortalecido e vença as dificuldades. E a gente está terminando o livro de Esther. Eu não me dei conta, mas o livro de Esther tem 10 capítulos, só que o capítulo 10 tem apenas 3 versículos. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 9 e 10. E assim nós vamos terminando esse livro. Eu acredito que todos os estudos estão na internet. Depois eu até tenho que olhar lá se faltou algum. Então, caso alguém não possa vir hoje, pode ir lá assistir este estudo de hoje, depois, em algum outro momento. Esther capítulo 9, versículo 1. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Vamos fazer um breve resumo. Esther, a partir do capítulo 1, nós vimos Assuero tirando aí a sua rainha Vasti do trono. E aí assim no capítulo 2, a escolha de uma nova rainha, quando Esther é a escolhida. Aparece um personagem ruim que é o Amã. E Amã, desde o momento em que ele aparece, ele teve muito ódio de Mordecai, que era o parente da Esther. E assim, ele faz um decreto sobre a morte dos judeus. Mordecai então insiste que Esther venha interceder pelo seu povo. E aí a gente vê que Esther convida o rei para um banquete, e ela também convida Amã para esse mesmo banquete. E nós vimos então que aquele momento tão complicado, em que Amã perseguia firmemente, duramente o povo judeu, nós vimos que Deus vai abrindo, como se fosse abrindo os céus e dando condições de o povo ter esperança. Primeiro, a morte de Amã. Amã foi morto quando o rei descobriu a sua maldade. E a gente percebeu que a morte de Amã em si não excluiria o édito lá que ele tinha proclamado, a morte dos judeus. E o que nós vimos na semana passada é que mesmo não podendo se excluir o que já tinha sido feito, poderia-se então criar um novo edito. É quase que 2 editos contradizentes, porque um dizia que no dia tal, os judeus seriam executados. E depois Mordecai
assim como Amã ele tinha esse poder, né? Mordecai, orientado pelo rei, fez um novo edito, dizendo que os judeus poderiam se defender. E ficou para o capítulo 9 essa expectativa do que iria acontecer. Então vocês viram o que diz logo já de cara no versículo 1? Chegando o dia 13, o dia certo, a ordem para executar era para executar os judeus. O que aconteceu? Sucedeu o contrário. Os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. E aqui a gente vai entender melhor do que aconteceu. Primeiro, como eu já comecei a falar na semana passada, quando a gente lê esse texto, parece que o povo está agindo com vingança, matando aqueles que iriam matá-lo. Até no momento aqui mais abaixo, quando Esther manda colocar os cadáveres dos 10 filhos de Amã lá, expostos, você olha aquilo e fala, nossa, Deus, que isso? Mas a gente tem que entender que, primeiro, os judeus não mataram qualquer um. Olha o versículo 2. Os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. Então a gente percebe que eles não atacaram ninguém, eles se defenderam. E como que você vai defender de alguém que quer te matar? Então eles matavam aquelas pessoas que iriam matá-los. Os próprios 10 filhos de Amã, eles provavelmente atacaram lá em Suzã os judeus, e eles foram mortos, os 10 filhos de Amã. Então isso é uma coisa importante da gente perceber logo aqui neste início. Uma outra coisa, a gente percebeu como que Deus fez o livramento. A gente já falou bastante na semana passada sobre isso, né? Que tudo foi se encaixando. Agora Mordecai, ele era o chefe lá, né? Depois do rei Assuero, ele era o mais importante. A gente falou a respeito de Esther. A Esther é uma pessoa também, né? Judia, e ela era mulher do rei. E aí você vai percebendo que a chave se inverte. Amã, que era o grande encabeçador de tudo isso, está morto, está derrotado. E aí o texto fala que veio um grande temor. Como que eu vou enfrentar esse povo judeu? Há uma lei que eu posso matar os judeus, mas eu é que não vou lá matar. Como que eu vou matar a rainha? Como que eu vou matar as pessoas? Depois de tudo o que aconteceu. Então, a gente entende que foi diminuindo muito o número de pessoas que estavam assim para, digamos, enfrentar os judeus. Por isso aparece aqui grande temor, eles começaram a ficar aterrorizados. Primeiro, que dar cabo àqueles que lhes procuravam o mal, e depois diz, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Temor, um terror colocado no coração de Deus para aqueles povos. Existem várias passagens aqui, nós não queremos demorar muito, mas existem várias passagens aqui que falam da mesma forma. Em Gênesis 35:5, Jacó, quando ele viajou para Siquém, de Siquém para Betel, lá diz o seguinte, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Israel, a entrar na terra prometida, também tem palavras parecidas, Deuteronômio 2:25. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu.
os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então já não é mais um povinho, um povo judeu lá fragilizado, é um povo que está colocando medo, temor naqueles que são seus inimigos. Nós falamos também que eles tiveram muito tempo, né? Quase 9 meses para se preparar para isso. Eles estavam preparados. E também, ao mesmo tempo que o inimigo ficou com temor, o que aconteceu com eles? Se encheram de coragem, se despertaram. Uma outra parte aqui, no versículo 3, fala sobre o temor de Mordecai. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Por isso que eu disse que são editos conflitantes. Tem um edito para mandar matar os judeus. Quem que executaria isso? Provavelmente os governadores, os sátrapas, os oficiais. Mas o que eles fizeram? Eles auxiliaram os judeus. Por quê? Mordecai também inspirava temor. Quem que tentou matar Mordecai? Amã. O que aconteceu com Amã? Morreu. Quem era Mordecai? Ele, depois do Assuero, ele era o mais poderoso. Então percebemos como tudo foi caindo a favor do povo de Deus. Versículo 4: porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Aqui é interessante assim a gente pensar na questão política, sem entrar em detalhes, em nome de prefeito, governador, presidente, mas entenda a questão política aqui. Primeiro é um cristão no poder, vamos chamar assim, né? Mordecai, um judeu no poder. Depois, é um governador que inspira autoridade para todos os demais. O que a gente está vivendo hoje, irmãos? Nem se falar das dificuldades de um cristão no poder, né? A gente viu tantos escândalos, que escândalo não acontece só com cristão, né? Mas acontece também, a gente viu várias vezes, a gente vê isso. E essa questão de autoridade, que mundo que a gente vive quando uma autoridade ela é combatida por outro? Então a gente, no nosso país, a gente não entende. O presidente fala uma coisa, um governador fala outra, um prefeito fala outra, um outro fala outra. E quem que inspira temor? Ninguém. Está inspirando temor em ninguém. Então a gente percebe o que aconteceu aqui. Deus usou de forma especial a vida de Mordecai, que o que ele falava foi repercutindo desde o governador a um prefeito de uma província pequenininha ali, e todos estavam a favor de uma mesma causa. Agora não matar os judeus, mas defender os judeus. Deus é bom, Deus agiu assim, de forma impressionante. Aí alguém pode pensar, então foi fácil. Não foi tão fácil. Só lá em Suzã, 800 pessoas foram mortas. Isso significa que, imagine, no lugar que mais influência, né, teria Assuero, Ester, ainda se levantaram 800 pessoas contra, e foram mortos. Nas demais províncias, somando várias, deu 75 mil pessoas. Muita gente, não? Se levantando ainda. Lembramos que nós falamos na semana passada que o número é altíssimo, não sei quantos milhões. Mas 75 mil e mais 800 pessoas se levantaram aqui para matar. Só que a situação foi
invertida. Voltando ao tema guerra, isso faz parte de uma história em que o povo de Deus estava sendo aniquilado. Como que Deus veio e agiu? Colocando o povo de Deus para ser a sua mão. Então não é uma vingança, mas é o juízo de Deus caindo sobre o mal, sobre aquele que quer destruir o povo, aniquilar os judeus. Então, nesse aspecto, a guerra aqui está sendo considerada não uma questão de vingança ou apenas ódio, mas uma revolta de Deus, uma forma de Deus cumprir o seu propósito de preservar o seu povo. Mais uma vez eu vou repetir, eles não saíram matando todo mundo. Ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhes procuravam mal. Uma outra coisa, eles não tomaram para si os despojos. Lá no tal do edito do Mordecai, falava que eles podiam matar, se defender e tomar os despojos. Mas eles não consideravam aquela guerra como algo para se enriquecer, para conseguir alguma coisa. Isso está repetido no versículo 10, 15 e 16. É para deixar bem claro, não tomaram quaisquer espólios para si, ou tomar os despojos. Versículo 10, porém no despojo não tocaram. Versículo 15, mesma frase, porém no despojo não tocaram. 16, finalzinho, porém no despojo não tocaram. Bom, depois dessa vitória, vai acontecer a festa. Só que antes de falar da festa, não posso pular essa parte aqui de Esther, né? Está aqui no versículo 12. Disse o rei à rainha: na cidade de Suzã mataram e destruíram os judeus, a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Eu falei 800 em Suzã, é porque tem parte aqui no versículo 15 e parte no verso 6 também. Não vamos fazer conta não, mas o segundo comentário dá 800 aqui. Mas vamos lá. Disse o rei à rainha: na cidade de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e 10 dos filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou o que é que desejas ainda se cumprirá. Parece que o rei está espantado. Ele fala: olha, mataram, destruíram, o que a gente pode fazer mais? E aí Esther pede: se bem parecer ao rei, concede-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Isso aqui para a gente é muito difícil entender. Mas, por que pendurar os corpos dos filhos de Amã? Lembra, maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro? Era a ideia de maldição, para mostrar que aquela pessoa ela não tinha avaliação, ela não era de Deus, era maldita. E principalmente para mostrar bem claro para os inimigos que qualquer que se levantasse contra o povo judeu não teria êxito. Era uma forma de Esther tentar acabar de vez com qualquer perseguição futura, porque os 10 filhos de Amã foram mortos,
provavelmente eles seriam pessoas que sempre estariam incomodando, querendo atacar os judeus novamente. Então já mataram os 10 filhos, e fique claro, ninguém tente mais se levantar contra os judeus. Aqui também a gente percebe que Amã perdeu tudo o que ele tanto se gabou no 5:1, no 5:11. Olha lá o que diz Ester 5:11. Contou-lhes Amã a glória de suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo o que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. A glória de suas riquezas, as riquezas dele passaram para o rei, e o rei entregou para quem? Para Ester e Mordecai. A multidão de seus filhos, até quando a gente leu isso, falamos como que é estranho alguém ficar falando que tem 10 filhos, quantos filhos tem, mas ele falou, e agora os filhos dele também foram mortos. Ele tinha sido engrandecido, exaltado, agora ele foi humilhado e foi morto. Então tudo isso, tudo caiu. Vamos à festa. Lembra quando a primeira coisa que nós falamos quando começamos a estudar o livro de Ester? Alguns comentaristas falam que o livro de Ester, ele foi escrito para contar a história da festa. Não existia uma festa, a festa do Purim, e aí, mas por que tem essa festa? Aí começa, Assuero deu um banquete, e nesse banquete, aí começa o capítulo 1 de Ester. Então era contada a história de Ester. Como nessa festa, anualmente, era recontada a história para aquelas pessoas, saber o que eles estão festejando. Então aqui a gente já vai começando dizendo como é importante a memória. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas fala alguns detalhes aqui sobre a festa do Purim, a partir do verso 16. Aqui você vê que todos deviam participar, essa festa deveria ser anual, era 2 dias de festa. Um dia estava relacionado ao dia que Amã lançou sorte lá, para matar os judeus. Tanto que Purim significa sorte, que é um paralelo a essa ideia de lançar sorte para que dia seria a morte dos judeus, e caiu quase 1 ano depois. E essa festa, então, ela tem esse aspecto importante. Nós precisamos lembrar mais, ter uma boa memória, precisamos comemorar as coisas. Tradição sem tradicionalismo. Não adianta nada a gente comemorar uma festa que a gente não sabe nem o que é. Comemorar o Natal, mas não está associando o Natal ao nascimento de Jesus. Comemorar a Páscoa sem conhecer o significado da Páscoa. Comemorar o aniversário de uma igreja sem lembrar quem são os fundadores desta igreja, como que ela foi construída. Então a história, ela é muito importante. Nós precisamos contar aos nossos filhos, nós precisamos lembrar da história. Falamos domingo passado um pouquinho sobre a reforma protestante, a nossa história, por que nós estamos aqui hoje, como que a igreja presbiteriana chegou a ter as suas igrejas, tudo isso faz parte da nossa história. Tem uma frase que diz: tradição é a fé viva dos mortos, tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Então é você lembrar da história, daquele que já passou, e aquilo se mantém vivo. Tradicionalismo é simplesmente você comemorar alguma coisa, mas sem vida, sem fé. Comemoração, então, aqui diz no 14º e no 15º dia do mês,
Então, algumas coisas que aconteciam: jejum, primeiro, nesse 13º dia, antes, né, de começar a festa, havia um jejum, lembrando do decreto que eu falei há pouco, do Amã. Depois, na manhã do 14º dia, os judeus voltavam à sinagoga, onde a história de Esther era lida e a congregação participava, e essas comemorações se estendiam até o outro dia. Eu já disse, Purim significa sorte, então tem a origem a Amã ter lançado sorte para determinar o dia que os judeus deveriam ser destruídos. Chegamos então no capítulo 10. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. A gente olha aqui e parece um pouco estranho, né? Assuero impôs tributo. E aí há uns que falam que isso demonstra que o rei Assuero continuou com um coração maldoso, ele queria só dinheiro. Outros explicam que a partir desse momento os judeus, eles eram oficial como população, então trabalhavam e pagavam impostos. A gente não sabe muito bem o que está aqui, né? Mas de toda sorte, a gente vai perceber que a gente não pode confiar num rei como Assuero. Desde o início ele é totalmente inconstante. Uma hora ele está do bem, uma hora ele está do mal, uma hora ele ajuda, outra hora ele manda matar. Então não dá para confiar muito no rei. Mordecai, versículo 2: quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Então aqui fala Mordecai, olha, o rei o exaltou. Então Mordecai não perdeu essa autoridade. Versículo 3: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Mordecai não só não perdeu o poder, como não perdeu o amor dele, o cuidado dele para com o povo de Deus. Então foi um líder excelente nesse sentido. Ele não mudou tendo a prosperidade. Para a gente concluir, algumas vezes a gente fez essa comparação, né? Esse livro não cita o nome de Deus, e a gente fica pensando, aparentemente aqui parece que os grandes heróis são Esther, Mordecai. Se você fizer uma leitura aqui, aparentemente parece isso, né? No que a gente entende. Até o próprio Assuero, ele foi alguém que ajudou muito o povo. Nós não sabemos muito bem por que não aparece o nome de Deus, mas Deus aparece o tempo todo. Isso a gente já falou algumas vezes. Deus aparece o tempo todo. Foi Deus que agiu na vida de todos esses homens. Essa história, ela reflete a nossa história. É o ciclo, né? A história de um povo que iria ser morto, mas foi poupado da morte, e aí celebra a vida. É a história do cristão. Nós estávamos mortos no nosso pecado, não tínhamos salvação, não tínhamos condição. Mas aí sim, não Esther, não Mordecai, não Assuero, mas assim Jesus veio ao mundo para nos dar vida, para nos dar acesso a Deus. Falamos em um momento que Esther foi aquela que fez com que o rei, né, deu acesso ao rei, como se
o rei fosse uma representação de Deus, mas várias vezes nós vimos que Assuero estava muito longe, né, de ser um representante de Deus, porque ele era muito constante, muito mau. Temos perdão, temos paz, livres da ação do inimigo, como aqui no final do livro, eles estão em paz, livres do inimigo. Mas a nossa paz não se baseia num Mordecai, numa Esther, num Assuero. A nossa paz depende de Jesus, e por isso nós estamos em paz. E esse ciclo da história ele vai ter um fim, né, onde nós também teremos paz plena, paz perfeita. Então nós vamos ficando por aqui. Assim a gente termina esse estudo e nós vamos estudar então o livro de Ruth. Eu acredito que o livro de Ruth é até mais conhecido, os seus detalhes, né? Não sei se tanto como Esther. Esther tinha alguns detalhes que eu não lembrava muito bem. Mas com certeza no livro de Ruth a gente também vai aprender coisas novas. Quando a gente olha um pouquinho mais de perto as passagens bíblicas, a gente vê vários detalhes que a gente nunca tinha pensado ou não tinha visto. Então que Deus nos abençoe, a gente continua a estudar. Qual que é esse propósito? É o propósito de a gente estar dando glórias a Deus, o Deus da providência. A história, ela não é uma linha reta, que vai tudo bem, mais ou menos, ou quando dá uma descidinha, logo volta ao normal. Não, a história parece aqueles eletrocardiogramas, né? Sobe, desce, para e vai para todo lado. Mas a gente sabe que Deus está no controle. E por mais difícil que pareça, as coisas vão se acertando. E um momento nós vamos festejar realmente a nossa vitória. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos já orar encerrando. Não vamos cantar mais um hino hoje não. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esse estudo deste livro. Que o Senhor Deus continue a nos ajudar a poder compreender a Tua palavra, Deus. E acima de tudo, ver, ó Deus, a Tua mão, o Teu poder agindo em cada momento, ó Deus. E assim também confiando que da mesma forma que o Senhor Deus agiu na vida de tantas pessoas, na história, nos relatos bíblicos, também o Senhor está agindo na nossa vida, na nossa família, no nosso país, ó Deus. E que o Senhor Deus cuide de nós. Nós agradecemos por esse momento, oramos em nome de Jesus. Amém.